Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos lá. Vamos recapitular um pouco então aquilo que nós falamos e discutimos aqui a semana passada, tá bom? Então nós falamos sobre as consequências, né, da morte, da separação de Deus, né, que a morte é a separação. A Bíblia deixa bem claro que o homem não deixa de existir com pleno funcionamento de sua personalidade depois da sua morte física. Aí lembra que nós lemos o texto do rico e do Lázaro, né? Então, os efeitos da morte no espírito. Ao pecar, o homem perdeu a vida de Deus e isso foi a morte espiritual. O espírito ficou separado de Deus, que é vida. Então, quem tem vida, tem que ter o quê? Quem tem vida, quem tem o Filho, tem a vida. Então, para ter vida, tem que ter o quê? Aleluia! Para ter vida, tem que ter o Filho. O espírito não deixou de agir, mas perdeu a vida. E a alma passou para o comando. Morte da alma, as funções da alma foram corrompidas e o homem não tem mais a capacidade de raciocinar certo, para chegar a conclusões certas. Ele ama o que não deve e odeia o que não deve. Amém? Lembra que nós passamos isso na semana passada, sobre o que a gente deve amar, a gente não ama, e o que a gente deve odiar, a gente odeia. Isso é consequência da morte espiritual. Morte física. Com a morte espiritual, o princípio da morte física começou a operar no corpo. É a morte que opera todo o processo de envelhecimento do corpo. E falamos sobre a morte eterna, que é a extensão da morte espiritual após a morte física. Então lembre-se, nós temos a morte física. Fala comigo assim, morte física. Nós temos a morte espiritual. Diga assim, morte espiritual. E nós temos a morte eterna. Diga assim, morte eterna. Amém? São 3 tipos de morte. Então lembre-se que todos nós nascemos mortos espirituais. Lembra disso? E que nós precisamos, que o Senhor nos dá essa oportunidade, enquanto a gente não morre fisicamente, de mudar de morto espiritual para vivo espiritual. Lembra-se disso? Vocês são inteligentes demais, hein? Oh, glória a Deus! Tem que ser, né? Nós temos a mente de Cristo, amém? Isso aí. Falamos sobre o texto da morte, que a Eva comeu da fruta, que não é maçã, né, apóstolo? Não é maçã. Eu falei maçã, escapou. Mas não é maçã, amém? É que eu gosto muito de maçã. Aquelas maçãs suculentas, gostosas assim, né? Então, quando fala um fruto vistoso, eu já penso logo na maçã. Mas não é maçã. Até pode ser, mas a Bíblia não fala que é maçã. Fala que é um fruto. Muito bem. Então, do dia que comeres, certamente morreria, não é? Então, estava se falando aqui da concupiscência da carne. Lembra que nós falamos isso? Que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Não é? Então, o inimigo, Satanás, ele sabe como nos tentar, não é verdade? Ele não vai trazer algo para a gente pecar, que seja feio. Ele não vai se aproximar de nós com um chifrão, bafando enxofre no nosso cangote. Não é assim que ele se aproxima. Ele se aproxima de uma forma bonitinha, não é? Trazendo coisas boas, agradável. É assim que funciona o negócio. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Lembra-se do dilema de Adão aqui? Porque a Eva já tinha pecado e já estava morta espiritual, porque ela pecou primeiro que ele. E quando ela se chegou perto dele, lembre-se que ela já tinha caído. Então, ela usou de algumas artimanhas que ela não seria capaz de usar antes, porque ela não tinha caído, não é? Mas a responsabilidade foi imputada ao homem, como o apóstolo Arles nos lembrou aqui no final, porque a ordem foi dada para quem? Para o homem. Então o homem é que tinha ordem, então ele
que foi imputado todo o pecado. Então, a consequência: imagem moral perdida, comunhão com Deus perdida, morte espiritual, morte física e trabalho desagradável. Não é? Oh, Adão! Eita, Adão, né? Bom, aí nós terminamos aqui. Ficou faltando só esse item para finalizar. Mas como estava em cima da hora e a gente tem procurado de fato honrar com bastante empenho o horário aqui, né? Então faltou a gente falar sobre a consequência que seria a maldição sobre a terra. O microfone já está rolando aí, ô Ricardo? Ó, nós vamos combinar assim hoje. Não desliga e nem liga o microfone, tá bom? Você vai deixar ligado. Quando você acabar de falar, o Vlad vai desligar lá, para não ficar dando microfonia. Senão é muita gente apertando o botãozinho do microfone, esse microfone daqui a pouco vai miar. Amém? Então, Gênesis 3,17. Quem está com o microfone aí, vamos começar por aí. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Amém? Então, o que aconteceu? Por causa dessa desobediência, veio uma maldição sobre a terra, não é? Amém? E diz aqui, por tua causa. Deus está falando com quem aqui? Está falando com Adão. Então, está mais do que claro aqui que Deus imputou, por tua causa, vai vir maldição sobre toda a terra. Hebreus 6 e 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amém? Estão entendendo? Está claro? Por causa disso, como que era o paraíso? Aquilo espontaneamente nascia, né? Não precisava de muito trabalho. Como é que era lá no jardim do Éden? Lá dentro do jardim. E por causa disso, agora, houve uma maldição sobre a terra. Então, por causa do pecado, essa maldição se estabelece até hoje nessa terra. Amém? Está dando para entender legal, né? Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Pô, eu nem tinha achado, antes já leu, mas tá ligeiro, hein? Amém. A 19, 20, 21 e 22. Pode continuar, quem leu aí? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Então a criação faz o quê? Geme. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa de quem? Por causa de Adão. Então, olha como Deus leva a sério aquilo que ele fala. Quando ele falou que se comesse daquilo, certamente morreria, Deus estava prevendo e falando sobre uma maldição que viria não apenas sobre o homem, mas também sobre essa terra. Eu estava vendo essa semana aí, eu estava vendo uma Discovery à noite, e eu não sei te falar de onde que era, porque eu peguei o finalzinho. Um dos paraísos
de corais, e não é no Brasil, não. Estava cheio de chinelo. Na Austrália. Isso, é na Austrália. Eu fiquei assustado com aquilo. Os peixes já se habituaram, ele se esconde agora dentro de uma garrafa, um paraíso maravilhoso, e agora está cheio de porcaria, de garrafa, de lata, na Austrália. Nós não estamos falando aqui, né, da periferia de São Paulo. Nós estamos falando da Austrália. Então, a terra, ela geme. Ela guarda o quê? Nós lemos no começo aqui. A manifestação dos filhos de Deus. O que significa? O que é essa manifestação dos filhos de Deus que a terra espera? Para que a terra seja curada e sarada. Pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Eu gosto muito daquele versículo que diz: se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, o povo que se chama pelo meu nome, se orar, humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Aleluia! Qual que é o papel da manifestação dos filhos de Deus? Para sarar essa terra, porque essa terra está debaixo de maldição. E quem que pode livrar essa terra da maldição? Amém? Quem é filho de Deus aí? Está guardando a sua manifestação. Amém? Não é tremendo isso? Aleluia. Mas nós ainda estamos falando sobre a maldição, tá? Ficou claro isso? Toda a consequência que aconteceu na vida do homem por causa deste pecado, deu para ficar bem claro, né? Esse texto é muito legal, muito esclarecedor. Vamos continuar agora a entrar num outro tema que tem tudo a ver com isso, que ainda nós estamos falando do quê? Lembra? Da consequência da queda. Porque tudo isso aconteceu por causa da queda. Então nós vamos falar sobre homem egocêntrico. O que é egocêntrico? Quem me ajuda aí? Centro de si mesmo. Isso. Ego quer dizer eu. Centro quer dizer centro. Aleluia! Então significa o eu no centro de todas as coisas. Não é? O homem não nasce assim? Você já viu criança, quando ela nasce, ela é o centro de tudo, das atenções. Você viu o problema quando ela começa a crescer um pouquinho? Ou quando nasce um irmãozinho? O que acontece com ela? Perdeu o Playboy. Ela cai na real que ela não é o centro do universo, como ela achou que ela era desde que nasceu. Por quê? Porque o homem que está afastado de Deus, ele se torna egocêntrico ou egocêntrico. Amém? A capacidade pela qual a palavra de Deus vinha ao homem, não mais recebe tais comunicações, não ouvindo mais a voz de Deus. Ouve as vozes que vêm do mundo através dos ouvidos e interpretadas pela alma. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, 28 e 29. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Quem falou? Não. Vamos ler o contexto aqui, ó. O 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem falou? Deus. Amém? Então, mas veio uma voz do céu e disse o quê?
Fala bem grosso aí. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quem falou grosso assim? Deus. E o que as pessoas que estavam ao lado ouviram? O que a multidão disse? É um trovão, é um anjo, é alguma outra coisa. Amém? Entenderam isso aqui? A gente não consegue mais entender e discernir e receber agora a voz de Deus. Quando Deus fala, a gente pensa que é um trovão, que é um anjo, que é um sei lá o quê, um terremoto, alguma coisa dessa. Isso mostra o egocentrismo do homem, aonde ele se acha. Fala aí, gente, não é verdade? A maioria das religiões, porque assim, se Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância, nós já aprendemos isso, aqui mesmo. E ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falando. Então o caminho está estabelecido. Amém? Então o que acontece? Se criam religiões aonde o homem se sente importante na religião, aonde ele pode fazer a diferença. Não é? Não. Eu tenho que ser bom, eu tenho que reencarnar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí a própria salvação agora, para aquele homem que está distante de Deus, ele traz para quem? Não é verdade? Ele traz para si próprio. Esse é o homem egocêntrico. Essa é a dificuldade das pessoas receberem o evangelho genuíno. Porque se não for pelo toque do Espírito, o coração dele não consegue ouvir a voz de Deus. Porque ele está ouvindo tudo quanto é voz, menos a voz de Deus. Então o que as pessoas ficam assim, muito indignadas, pelo menos nesses anos que eu tenho visto e tenho pregado o evangelho, é que as pessoas não conseguem entender, né, como que ele não precisa fazer nada para receber a salvação. Que a salvação é um presente, que a salvação vem do céu, que a salvação vem de cima. E aquele que é o homem egocêntrico, ele não consegue aceitar isso com facilidade. Porque ele entende que ele tem que fazer alguma coisa importante. Não é? Isso você acha que é agora? Paulo, ele ensinava a igreja, ele dizia, gente, não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela fé. Porque por obras, imagina você poder chegar lá diante de Deus, e vai ter mais pessoas, porque diz que todo mundo vai se chegar diante de Deus, todo joelho vai se dobrar diante de Deus, não é? Alguns joelhos, a hora que se dobrar diante de Deus, vai glorificar o nome dele. Os outros vão gemer. Vão assim. Sabe você querer fazer um cavalo chucro ajoelhar? Ele vai relutar até chegar no chão. Todo mundo vai chegar. Imagina que você consiga chegar e dizer assim, não, mas eu fui melhor que esse cara que está do lado aqui. Porque afinal de contas, eu era apóstolo. Porque afinal de contas, eu pregava. Porque afinal de contas, imagina o coração de Deus ao receber uma pessoa com esse coração diante dele. Uma pessoa totalmente egocêntrica. O que significa? Essa pessoa não foi regenerada, não foi lavada, é uma velha criatura e está ainda debaixo dessa maldição, que é o homem egocêntrico. Amém? Estão comigo? Então, quando você se acha muito, vou falar você não, para não ser ofensivo, quando eu me acho muito, eu estou debaixo de uma maldição do homem egocêntrico. Agora, quando eu sei que eu não sou nada, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus cresce e mais eu diminuo, a gente consegue entender como é que funciona o negócio. Mas o homem egocêntrico não recebe isso. Amém? Atos 9, de 4 a 7.
Atos, capítulo 9. Pode ler. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Até aí, tá bom. Então vamos entender esse contexto. O que aconteceu? Saulo estava andando, ele estava sozinho? Tinha mais gente com ele. E aí apareceu alguém para Saulo. Quem foi? Quem? É isso aí. Jesus apareceu para Saulo. E aí conversou com Saulo, falou com Saulo. Amém? O que ele falou? Está aqui. Por que me persegues? Amém? É no 7, né? Quatro, isso. Aí ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Nem ele tinha compreendido quem era. Nem ele tinha tido a capacidade de saber quem era. Não tinha percebido ainda quem era. Ele teve que perguntar quem era. Porque lembre-se que nesse momento ele teve um encontro com Jesus. E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles viram alguém? Entenderam alguma coisa? Patavina. Quem estava ali do lado não entendeu nada. Mas Saulo entendeu. Amém? Foi capaz, deu uma titubeada. Quem és tu? E aí veio a resposta, e ele entendeu. Amém? E 22, Atos 22, de 7 a 9. Voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Vocês conseguiram entender a incapacidade das pessoas de discernirem a voz de Deus? Por causa da queda, por causa do pecado, por causa da distância, por causa do egoísmo, que agora o homem se acha no centro de todo o universo. E olha, isso é uma coisa muito forte. Por quê? Porque a gente por vezes se pega achando, quando nós estamos passando, por exemplo, por alguma dificuldade, não é? A gente acha que Deus está conspirando contra a minha vida. Não é possível. Deus, a igreja, os pastores, há uma conspiração internacional russa contra a minha vida. Porque o cara se acha o centro do universo. E ele não sabe que ele, no tabuleiro de Jeová, ele é um dos peõezinhos que estão ali, aonde nós fazemos parte de uma parcela do plano e do projeto de Deus para a humanidade. Amém? Nós não podemos correr o risco, até mesmo dentro das igrejas, de que eu tenho visto muitos pregadores pecar nesse sentido,
de ter uma revelação de Deus, e que a gente vê que é uma coisa de Deus, é uma revelação de Deus. Mas Deus revelou alguma coisa para ele, e ele acha que aquilo agora é o centro da revelação da igreja, e que ele agora precisa pôr goela abaixo de todo mundo essa revelação. E sabe o que eu vejo isso? Está debaixo de um egocentrismo, disfarçado de uma roupagem espiritual, achando que é o centro. Ele não é o centro do universo, mas ele é o centro da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não é? Não é sério isso? Eu vejo Deus assim, que Deus dá uma partezinha da revelação para cada um de nós, todo mundo que está aqui. Independente do chamado, independente da unção, Deus dá uma partezinha da revelação para cada um. E quando a gente se une, a gente junta a revelação. E a revelação, ela se revela com cada um, com uma letrinha, vai juntando, vai juntando. É assim que eu entendo que Deus age na igreja. Amém? Nada de egocentrismo. Amém. Não, não tem. Boa, boa. Isso mesmo. Eu já vi gente falar que caiu do cavalo. Eu já vi. E não tem. Isso, pelo menos nessa Bíblia que a gente conhece aqui, nessa Bíblia atual, não tem isso de cavalo. Ele estava caminhando. Amém? Obrigado, apóstolo. Aliás, você tem liberdade, viu? A hora que você quiser, para nos ajudar aqui. Consciência, pela qual o Espírito reconhecia a palavra de Deus, tornou-se também escrava da alma, ficando. O que é a consciência? A consciência, o Espírito recebia, reconhecia a palavra de Deus. Então essa consciência, ela ficou três coisas. A primeira coisa que ela ficou cauterizada. Lá em 1 Timóteo 4, verso 2. 1 Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. O que é cauterizar? Quem me ajuda aí? Queimar, não é? E aquilo que você queima, quando você cauteriza, aquele parte onde cauterizou, perde a sensibilidade. Não é? Não é exatamente isso que significa no corpo físico? Quando você cauteriza alguma coisa? Quando você tem, sei lá, algum sangramento, alguma coisa que você precisa cauterizar, você vai lá e queima aquela região, e aquela região fica queimada, e ela fica insensível. Amém? Então, o que pela hipocrisia, a mente ficou cauterizada, cauterizou a própria consciência. Isso, gente, é assim. Isso para a alma é muito legal ter a consciência cauterizada, não é? Se falassem para você assim, olha, durante um dia da semana, você vai para a igreja, pede perdão daquilo que você fez, e durante a semana toda você pode fazer o que você quiser. Mas a alma não gosta disso? Fala aí. Eu faço o que eu quiser, eu vou para a igreja um dia da semana, e peço perdão, e está tudo certo. E tem gente que vive exatamente assim, porque a consciência está cauterizada. A consciência não tem mais a sensibilidade de conseguir ouvir o Espírito de Deus. E muita gente faz isso, em muitas religiões. E tem gente que tem a mente cauterizada, que vai lá e dá uma oferta, pronto. Eu dou uma oferta, já fiz a minha parte, agora, durante a semana... Deus, dá licença que agora quem manda sou eu que cuido. O egocentrismo. Misericórdia, mano. Ficou fraca. 1 Coríntios,
verso 8. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Vamos ler direitinho aqui, ó. Diz assim, ó. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, tá? Aqui ele está falando acerca de coisas sacrificadas, certo? Não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Amém? Então a consciência fica fraca e se contamina com qualquer coisa. Eu estou fazendo assim um estudo, estou estudando sobre a vida de Daniel. Quem sabe um dia eu prego aqui. E uma coisa que me chama muito a atenção, né? E eu não vou trazer aqui agora o que eu, né, vou deixar só passar um melzinho na tua boca, é por que Daniel não comia das iguarias da Babilônia, mas ele estudava os costumes da Babilônia? Por que as iguarias contaminaria ele se ele estudar? Porque Nabucodonosor diz que ele conhecia ele era 10 vezes mais inteligente do que todos os sábios dele em todas as culturas, inclusive na babilônica. Então ele estudava também as culturas babilônicas. Por quê? Por que nós temos que ser influenciáveis ou influenciadores? Isso demonstra a nossa fraqueza ou a nossa força nas nossas convicções, na nossa consciência. Amém? Se você andar com uma pessoa que tem algum mau hábito, daqui a pouco essa pessoa vai parar o mau hábito ou você vai começar a ter o mau hábito? Consciência fraca, disse assim comigo, consciência fraca. Pecado é egocentrismo, não é? Tudo bem, queridos, a gente tem que vigiar, cuidado aonde anda, cuidado com as pessoas que está, mas de repente você pode estar em algum lugar que as pessoas são totalmente contrárias a tudo aquilo que você crê, a tudo aquilo que você pensa. E aí o que você faz? Você corre desesperadamente e fala, não, se eu ficar mais 1 minuto aqui, eu vou ceder, eu não vou aguentar. Não pode ser assim. Não é? Então não pode ter consciência fraca. Tito 1,15. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Amém? Consciência corrompida. Tudo isso faz parte de um processo degenerativo daqueles que estão longe da presença do Senhor, por causa do pecado e se achando que é alguma coisa. Por isso, querido, a lição é, não dá para a gente se achar nada, né? Fala aí. Não dá, né? Muito bem. E o que aconteceu com a adoração? A adoração ficou sem o seu único alvo, Deus. Mas ela não deixou de existir e se apega a qualquer objeto que a alma indique. Vamos à palavra. Romanos 1, 23 e 25. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração,
para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amém. Adoração, ela nunca vai deixar de existir, amém? O homem sempre vai adorar alguma coisa, porque isso é inerente à criação, porque ele foi criado para adorar. Nós fomos criados para adorar. Nós somos criados para louvor da glória de Deus. Então o homem por si só, ainda que ele seja egocêntrico, ainda que ele esteja longe de Deus, ainda que ele esteja no pecado, ele tem uma necessidade, que é a necessidade lá original que está dentro dele, de adorar. Mas na verdade seria adorar a Deus. Mas, por causa da condição dele, o que ele faz? Ele canaliza a adoração para outras coisas. Não é? Gente, eu gosto de futebol, de verdade. Vocês sabem que eu brinco aqui. Eu gosto de futebol. Mas não dá o nível de adoração que esses caras fazem lá no estádio. Eles adoram aquilo. Aquilo é uma coisa... É doentio. É doentio. É uma coisa, você vê que é obsessiva. É uma coisa ilógica. É uma coisa que... o cara não ganha nada com aquilo. Mas ele, por causa disso, o que ele fez? Como não deixou de adorar a Deus, ele tem a necessidade de adorar outras coisas. E aí, então, ele coloca a criação no mesmo patamar que o Criador. Entenderam isso? E adora a criação. Que a criação não foi feita para ser adorada. A criação foi feita para adorar. Ai, Jesus. Com a alma, o que aconteceu? Intelecto. Perdendo a iluminação que vinha de Deus, através do Espírito, a mente ficou em trevas. Efésios. Uau! Por isso que vocês estão bem na minha frente, né? Vocês já estão abrindo, né? E eu correndo atrás de vocês aqui, né? Bacana, né? Agora eu vou dar uma enrolada para eu abrir aqui também. Efésios 4. Opa. Espera aí. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Amém? Então a alma. A alma é um problema. Porque a alma não se converte. A alma tem que ser submetida ao Espírito. Então, quando a gente dá liberdade para a alma, o que acontece? A mente fica totalmente em trevas, fica obscurecida. O que é obscurecido? Não é? Fica negro, escuro. Não consegue enxergar a realidade. E aí a gente vê tantas barbaridades que a nossa alma é capaz de fazer. Por quê? A palavra diz que nós somos iluminados pela revelação e a palavra de Deus. Amém? Quando você não está iluminado, você está o quê? Obscurecido. Está nas trevas. Porque pensa, trevas não existe. Como é que você está falando que trevas não existe? Está na palavra. Tá. Mas trevas não existe. Por quê? Existe trevas só onde não tem luz. Não dá para a gente trazer... vou trazer um pouquinho de trevas aqui agora, nesse pedaço aqui. Não dá. Para eu trazer um pouquinho de trevas, ou eu vou ter que colocar algum obstáculo aqui, para que a treva se estabeleça, ou eu vou ter que apagar as luzes. Então, as trevas somente existem na ausência da luz. Então, como nós não estamos iluminados pelo Espírito,
Por causa disso, agora nós temos uma brecha na nossa alma, que a nossa alma fica em trevas. E quando a alma está em trevas, ela não faz muita diferença do santo para o profano, do certo para o errado, não é? Hoje os valores não parece que estão tudo, não é? Não parece que aquilo que você faz certo parece que é errado, não é? Parece que todo mundo está numa outra linha, mas não é que parece, é exatamente isso que acontece. Porque quando não tem a iluminação do Espírito, tem as trevas. E quando tem as trevas, querido, ali no escuro, vale qualquer coisa. A pastora Rosana, teve uma época que ela deu aula à noite, ela dava aula de biologia. E era uma escola do Estado. Na época a gente morava em São Bernardo do Campo. E eu sempre fui meio metido assim um pouco com esse negócio de computador. E eu ajudava, já que ela ia dar aula, eu ia lá à noite com ela, eu ajudava na secretaria, instalar programas, fazer uma limpeza nos computadores, e fazia. Então pensa, numa escola do Estado, à noite, e olha que isso já faz algum tempo, eu imagino hoje. Eu estava à noite na secretaria e acaba a força. E faz... E tudo escuro. Aí daqui a pouco eu só começo a escutar. Janela quebrando, carteira voando, cadeiras voando, janela quebrando, e a secretaria jogaram uma pedra onde eu estava, eu me enfiei embaixo da mesa. E aquela coisa caindo, caco de vidro e tudo. Olha, gente, sem brincadeira. Eu não sou capaz, porque eu não cronometrei. Mas acho que não ficou 2, 3 minutos no escuro. O que esses caras fizeram no escuro, vocês não têm ideia. Eles quase destruíram a escola em 2, 3 minutos. Eu não sei se tem algum professor que dá aula à noite aqui, mas imagino hoje, né? Hoje deve sair tiro na sala, né? Se bobear hoje. Bobear hoje, sai tiro dentro da sala. Não sei como é que é hoje. Né? Porque eu vejo hoje que os alunos vão lá bater nos professores, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Quando o negócio está em trevas, vale tudo. Vale tudo porque ninguém vê. Porque você está escondido. Vocês entendem? Então você entende que a mente, quando ela está em trevas, ela está obscurecida, e vale tudo naquela mente. Não tem muito aquele senso do que é certo, do que é errado. Vale tudo. Amém? Olha, foi uma experiência que misericórdia. Falei, ainda bem que a Rosana não estava lá na sala de aula, porque senão eu ia ter que ir lá, né? Ajudar ela, né? Amém? Bom. Aleluia. Aleluia. Eu estava vindo aqui para cá hoje, e eu faço esse caminho da minha casa, da empresa para a igreja, às vezes 2, 3 vezes por semana, e eu errei o caminho. Quando eu percebi, eu estava na Imigrantes descendo a serra. Parei do lado de lá. Falei, gente, como é que eu vim parar desse lado? Aí eu estava com a mente meio dispersa, sabe? Porque nós vamos falar de pensamento de homem aqui, então eu já vou dar o meu testemunho. Estava com a mente meio dispersa, e fui. Quando eu cheguei na Imigrantes, aí tinha que pagar o pedágio, 25 mangos de pedágio. Paguei o pedágio, fui até lá, retornei. Demorei 20 e tantos minutos para chegar no ponto onde eu estava. Ainda bem que eu saí cedo. E aí, quando eu estava lá, eu falei assim, não, alguma coisa está errada. Aí, o que eu fiz? Estava ouvindo notícia, desliguei o rádio, pus adoração e vim orando em línguas. Falei assim, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Ele me tirou do caminho, porque eu estava com a mente muito dispersa. Olha o amor de Deus pela nossa vida. E aí, eu vim adorando a Deus no caminho, desde lá, fui lá quase na Baixada Santista, e voltei. Fala se Deus não é bom. Amém? É, só Jesus na minha causa, viu? Muito bom.
Deus declara que os pensamentos do homem natural são maus continuamente. Você já leu esse versículo? Está escrito exatamente isso. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Amém. A minha versão diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você acha que teu coração vale alguma coisa? Continuamente mal o desígnio do coração. E o que é desígnio do coração? Pensamento, amém? Pensamentos, sentimentos, não é? Vocês concordam comigo? Que está falando aqui sobre mente? Sobre noia, como o meu pessoal lá de baixo gosta de ouvir? Sobre noia, sobre mente. Que a nossa mente, ela maquina para o mal. Que a nossa mente, ela é... Sabe o que significa continuamente mal? Significa o tempo todo. O tempo todo maquinando o mal. Isso é você. Uau! Não, né? Glória a Deus. Esse é o homem caído. Amém? Glória a Deus. Os pensamentos são vãos. Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Amém? Vaidades, coisas inúteis. Quantos aqui tem Facebook? Levanta a mão aí. Eu tenho, hein? Você já viu uma coisa mais vã e inútil do que o pessoal posta no Facebook? WhatsApp. Quantos tem o WhatsApp aqui? Não, eu também uso o WhatsApp e o Facebook. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que 5%, vai, para ser bondoso, é alguma coisa que útil. Os outros 95% é só porcaria. Pensamentos vãos. Eu fico abismado. Como as pessoas têm tempo para fazer aquilo? Mas é assim, cara. O Lula vai preso. 15 minutos depois está cheio de vídeo com ele já. 5 minutos. Né? Já, como é que eu vou falar? Editado, né? Os caras têm assim uma... Fala aí se não é verdade. É uma criatividade e assim. E essa rede social, ela é assustadora. Ela é assustadora, gente. Porque eu também, agora, meus clientes querem falar de WhatsApp agora. Você acredita? Meus clientes querem falar comigo pelo WhatsApp agora. Antigamente era o celular, você desligava, agora o cara fica mandando mensagem. E fica olhando lá o chequinho azul e depois fala, pô, você leu e não me respondeu, né? Ainda tem isso. Você precisa me ensinar, irmã. Aleluia. Porque depois o cara fica lá, mas você mandou 10 horas da noite, cara, eu ia te responder 10 horas da noite, está de brincadeira? Não, mas eu te mandei e você... Que futilidade. E a coisa é assim, você recebe a mesma porcaria de 5, 6 fontes totalmente diferentes. Fala aí, se é só eu. A velocidade do negócio é assombrosa. Pensamentos vãos, inúteis. Pensamento que não edifica. Né? Vou confessar meu pecado aqui. Às vezes eu gosto de ver uma coisa engraçada lá, sabe? Alguns vídeos engraçados. Eu gosto. Até vejo. Mas é assim, não dá para você parar de fazer alguma coisa que você está vendo para se dedicar para procurar porcaria lá, né? Não dá.
Uma vez eu estava ministrando até ministrei aqui para os empresários, uma palestra sobre tempo, né? Organização, métodos e tempo. E é incrível como essas coisas roubam o nosso tempo, né? Porque assim, o negócio é meticuloso, ele é calculado, friamente. Você vê um vídeo, começa a vir um outro atrás do outro. Aí você fala, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Quando você vê, já passou um monte. Como é que é? Vai indo, vai indo, vai indo. É difícil achar, mas de vez em quando acha. Aquela animação que o Arles postou de Israel, que coisa tremenda. Vocês viram? Coisa tremenda. Isso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Não é? Coisa boa, coisa que edifica, coisa histórica. Eu passei para pessoas que não sabem, não conhecem nada da história de Israel, não sabem nada. E as pessoas se impactaram, porque foi de uma forma simples, né? Um vídeo muito bem elaborado, muito legal mesmo. Então, de vez em quando, vem alguma coisa, né? Que presta, mas a maioria são por quê? Porque são os pensamentos vãos que dominam a mente das pessoas. Vaidade. Amém? Então, se você é daquele que posta em todos os grupos do WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, estrelinha, gif daqui, gif de lá, não é? Nada contra, mas assim, todo mundo faz isso. Quero te falar que não é só você que faz isso. Um monte de gente faz isso. Aleluia. Provérbios 15. Salmos, Provérbios 15. 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Então, o nosso pensamento para o Senhor, ele é abominável. É trapo de imundícia. Nosso pensamento, o que a gente maquina, e olha, e a gente maquina umas coisas muito doidas, hein? Fala aí. Principalmente quando você está pressionado, quando você está nervoso, quando você está cheio de razão. A gente faz cada coisa abominável aí, não é? Ou só eu que faço? Não é? Quando a gente quer ferir alguma pessoa, a gente é capaz de falar uma coisa que você nem acredita, mas é só para ferir aquela pessoa. Fala se não é uma abominação isso. Não é? Só para aquela pessoa ser ferida, você vai lá e fala aquilo. Não é? Marido e mulher é especialista em fazer isso, né? Não aqui, não, aqui não. Estou falando daqui, estou falando lá de outro lugar. Amém? Pensamentos abomináveis. Não é? E vem uns pensamentos assim, que às vezes eu fico assustado com os pensamentos que vêm na minha mente. Que se a gente rapidinho não submeter esses pensamentos ao Espírito Santo de Deus, você é capaz de cometer abominação. Não só pensar, de cometer abominação. Não é? Lembra quando eu comentei aqui, o irmão sempre fala desse negócio, quando aquela moça me roubou lá na empresa, gente, o meu pensamento era de matar ela, mas assim, legal mesmo. Matar, bem matado mesmo. Esse era o meu, não, verdade, esse era o meu pensamento. Por 15 anos, todas as chances, para ela me rouba. Não é? O pensamento é abominação. Eu via eu no pescoço dela se apertando. Ela ficando roxinha. Não, tinha que ser uma matada bem matada. Esse é o nosso pensamento, abominação. Mas aí o que Deus mandou fazer? Perdoa ela, manda embora e paga todos os direitos dela. Sem nada. Pagando tudo. Agora,
Por que eu fiz isso? Porque eu sou bom? Não, eu queria matar ela. Já deixei claro, né? Eu já deixei bem claro. Que por mim eu matava ela. Estamos combinados que está bem claro. Certo? E Deus mandou, porque eu submeti, e Deus mandou mesmo. Não foi, talvez eu ouvi, não. E sabe o que aconteceu? Ela se converteu, hoje é uma pastora e devolveu tudo que roubou. Fala se Deus não é Deus. Agora, se eu mato, eu estava aqui hoje? Não. Espertão, eu vou matar. Aonde eu estaria? Junto com o Lula lá. Lula lá. Não ia ter aquele boi, não. Aleluia. Amém? Então, os nossos pensamentos são abominações, e são mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente se acha cheio de razão, que está cheio dos bons motivos, cheio de argumento, e você está cometendo uma baita de uma abominação. Porque é isso que nós somos capazes de produzir. Se for pela nossa alma corrompida, caída. Porque a alma não se converte. A alma vai sempre querer aprontar com a gente. Ela só cede quando você submete ela ao Espírito. Fica aí, alma. Davi falava assim, alma, glorifica o Senhor aí, alma. Engrandece ao Senhor, alma. Não dá mole não para a alma, porque dá mole para você ver o que acontece. De iniquidade. Isaías 59, verso 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Amém? Eu nem achei ainda, viu, irmã? Cadê o meu iPhone? Ó, é tudo por causa do ordens são ordens, né? Direção é direção, aleluia. Mas eu estou gostando, viu? Vocês não têm ideia como eu já folhei isso aqui. Aleluia. Os pés correm para onde? Para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. O seu pensamento de iniquidade. E os seus caminhos, a desolação e o abatimento. Gente, fala aí. Nós não somos nada. Aliás, somos podre. Não é? Hoje você vai sair daqui se sentindo o pó de nitrato de nada. É assim que a gente tem que se sentir, porque nós não somos nada. Nada. E se você tem alguma dúvida disso, assiste um vídeo chamado Deus Indescritível. Se você nunca ouviu, Deus Indescritível. Assista, baixa lá no YouTube e assista. Vai começar a falar. Vai partir de você até o universo, o tamanho de Deus. Já viram? Alguém já viu esse vídeo? Não? Gente, assiste isso. Deus Indescritível. Tem 1 e 2. É indescritível. Não tem no YouTube? Bom, deixa para lá, depois vocês procuram. Amém? Pecaminosos. Provérbios 24, 9. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Amém? Os caminhos que a gente acha que é certo, ele é pecaminoso. Por isso que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Submeter o nosso caminho ao Senhor. Submeter a nossa vida ao Senhor. Submeter a nossa vida ao Espírito do Senhor. Efésios 2 e 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Amém? Então a inclinação da nossa carne é o quê? Pecado, gente. Pecado é bom para a carne. Pecado é uma coisa que a carne ama, é gostoso para a carne. Ou não? É. A inclinação o negócio é pecaminoso mesmo. O negócio leva para o pecado. E o pecado para a alma é bom. Como é que a gente consegue submeter a nossa alma ao nosso espírito? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mata a nossa alma? Vamos usar uma R15? Não vai matar a nossa alma, não é? Vou dar uma dica para você. Alma só morre de fome. Amém? Você tem 2 pitbull, 2 cachorros. Se você der comida igual para os dois vão crescer forte igual. Se você parar de dar comida para um e dar comida só para o outro, aquele que você parar de dar comida vai ficar mais fraco e o outro vai prevalecer. Então o que é que a gente tem alimentado? A alma ou o espírito? Porque se você alimenta a alma, tem gente, a minha sogra é um barato. A mãe da Rosana é um barato. Ela se converteu com mais de 70 anos de idade. Hoje ela vai fazer 80 anos e ela é professora de criança, lá na igreja do Prosperino. Não é? Então ela sabe que ela tem uma tendência da alma de ficar vendo televisão. Ela sabe disso. Então, como que ela faz? Para cada hora de televisão que ela assiste, 1 hora de Bíblia. Então, ela leu meia hora de Bíblia, tem direito a meia hora de televisão. Não é? É um jeito legal que ela achou, né? Para que ela possa submeter a alma ao espírito. Porque assim, outro que é esse negócio é o tal do Netflix, né? Não é legal? Quando você vê, você está 2 horas na frente. Aí o Netflix pergunta assim, tem alguém vendo aí? Você já passou por isso, né? Eu também. A coisa vai indo, o Netflix fala assim, cara, você dormiu, você saiu da sala, porque já passou umas 5, 6 séries, você está aí e você não fez nada na televisão. Você está aí ainda? Não é? Então fica alimentando. As séries do Netflix são legais, né? Mas vai alimentando a tua alma de um monte de coisa, de um monte de porcaria. Não dá para viver de Netflix, né, gente? Não dá. Dá para assistir de vez em quando? Dá para assistir uma série por dia? Dá. Não é? Agora, você tem que alimentar o espírito. É assim que funciona. Amém? Emoções. Suas emoções não mais se harmonizam com as de Deus. O alvo da vida emocional do homem deixou de ser de Deus, chegando ao ponto de odiar a Deus que o criou e que o sustenta a cada momento. Vamos ver isso? Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Aqui ele é o esplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, a gente aprendeu, olha só, as nossas emoções estão aonde? Na alma. Não é? Então, se a gente não entender
esse resplendor e a grandeza de Deus. Porque assim, você começa que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, não é? Você já parou para pensar que você precisa da alma para gerar fé? Parou para pensar? A fé é gerada no espírito, mas você precisa da alma para gerar a fé. Sim ou não? Então, a alma, ela tem, as nossas emoções, elas têm que ser equilibradas. Por quê? As nossas emoções, muitas vezes, por exemplo, você sabia que existe doença na alma que a pessoa fica fraca no espírito? Já viu isso? Você já conseguiu orar com dor de cabeça? Uma dor de cabeça insuportável que você não consegue? O que acontece? Te enfraquece o espírito. Então, a alma, ela tem o poder de nos levar a odiar ao Senhor, que Ele é o autor, e Ele que fez toda, Ele que nos amou. Vocês estão conseguindo entender? As nossas emoções precisam ser tratadas. As nossas emoções precisam ser curadas, porque as nossas emoções foram destroçadas por causa do pecado. As nossas emoções foram destroçadas por causa da queda. Porque como que era a nossa alma quando o homem não tinha caído ainda? Como era? Tinha medo? Tinha angústia? Tinha ansiedade? Não tinha nada. Tinha vergonha, não é? Porque a alma, ela não tinha nenhum desses atributos. Mas quando o homem pecou, a primeira emoção que o homem teve foi se afastar de Deus. Sim ou não? O que Adão fez? De quem? De Deus. Então, as nossas emoções, quando elas não estão equilibradas, nos leva a gente odiar aquele que nos amou. A não amar aquele que nos amou, nos distanciarmos daquele que nos distanciou. A restauração de todas as coisas acontecerão quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Amém? A nossa alma agora, ela pode ser curada pelo próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós. Amém? Estão me acompanhando? Alma curada, corpo. Nós vamos ter o mesmo corpo que Adão tinha, que não era bem uma coisa física, né? Não sei bem como é que vai ser isso, mas nós vamos desfrutar de um corpo glorificado aqui, não vamos? Amém? Eu não sei como é que era isso. Era um negócio que era físico, mas que atravessava a parede, mas que o negócio não era tão rígido assim, né? Como o Arles que fala que solidificou, né, Arles? Você fala que o homem, quando pecou, solidificou, né? Então, se ele solidificou, ele era alguma coisa meio líquida. Eu concordo com isso. Era um meio fluido, era uma coisa, sei lá o quê. Então, este corpo agora, que a restauração de todas as coisas vão acontecer no corpo e na alma, no espírito, quando nós tivermos o corpo glorificado. Mas o espírito vivificado é aqui, gente. E a alma curada é aqui. Porque a alma nos afasta de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei, né, o pastor Gerson, que eu não gostava daqueles cânticos. Eu achava muito hipócrita cantar, muitas vezes, você é tudo para mim, eu não penso mais nada, só penso em você, Jesus. Não é? Eu achava aquilo uma hipocrisia. E já, infelizmente, já usei o púlpito para falar que isso era uma hipocrisia. Mas depois eu entendi que o espírito, a alma precisa ser ministrada, a alma precisa ouvir, como Davi falava. Alma, é isso aqui, ó. Ele é meu Senhor, alma. Ele é tudo para mim. Ele é suficiente, alma. Para você não é, mas para mim é, porque eu sou espírito. Então as nossas emoções, quando elas não estão submetidas ao espírito, eu creio que esse é o maior problema da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. As pessoas ainda muito almáticas, muito feridas, porque por diversas razões,
e não conseguem submeter a alma ao espírito. E isso nos afasta de Deus. Isso nos leva a cometer coisas ruins, a detestar Deus, a odiar Deus. Amém? Sem a atuação de Deus em seu espírito, os homens adoram deuses da sua própria invenção. Romanos 1, 23, 25. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É o 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Amém. A gente já falou um pouco disso, amém? Sem a intervenção de Deus no nosso espírito, a gente vai adorar qualquer coisa. A gente vai inventar Deus, não é? Quando a gente lê lá no Antigo Testamento, que Moisés estava lá, estava falando com Deus, e ele não desceu, e o povo foi lá e construiu um bezerro de ouro. Isso não soa mal? Isso não parece que é muito feio para um homem fazer isso? Fala aí, não é? Mas a gente faz bezerros de ouros na nossa vida, não é? A gente adora coisa estranha. A gente cria coisa para adorar, não é? Muitas vezes a gente critica religiões idólatras por causa da idolatria, e a gente idolatra tanta coisa, seja o dinheiro, seja uma posição social, seja o seu nome, né? Às vezes a gente idolatra o nosso nome, idolatra aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Isso é homem cujo espírito não está alinhado com o Espírito de Deus. Não está conseguindo discernir o Espírito do próprio Deus que está dentro de nós. Isso é maravilhoso demais, gente. Eu piro nesse versículo, que diz: quem conhece o homem senão o Espírito do homem? Quem conhece Deus senão o Espírito dele? E esse Deus, esse Espírito desse Deus, que conhece as profundezas e as revelações de Deus, decidiu vir morar em mim. Gente, isso é muito louco. É louco demais isso. Morar em mim, morar em você. Apesar de, não é? Apesar de mim, Ele mora dentro de mim. A vontade. Consequentemente, a vontade do homem se tornou contrária à vontade de Deus. Deus começa a buscar o homem. Olha que tremendo isso. Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Amém? Por quê? Por que agora a coisa parte de Deus para cá? Porque daqui para lá não deu certo. Vocês entendem isso? Vocês são capazes de entender isso? Não deu certo. Aquilo que o apóstolo pregou aqui no domingo, né? A lei foi colocada e a gente não conseguiu. Então, a finalidade da lei é nos mostrar que nós precisamos de Jesus, que Ele cumpriu a lei por mim. Amém? Quantos estão entendendo isso? A minha vontade não é buscar Deus. Ninguém vai acordar, lembra que eu falei? Acordar de manhã dizendo assim: estou com uma vontade de me converter hoje, quem sabe alguém vai me apresentar Jesus. Puxa, que vontade de me converter. Quando isso acontecer, o negócio pode se preparar, porque está acabando. Jesus está voltando. Amém?
Gênesis 3:8. Lê aí. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre das árvores do jardim. Amém? Então, o que é a nossa tendência? Se esconder. Agora, aonde está a graça e a misericórdia? Aonde você está? Quantos já ouviram Deus falar? Aonde você está? É bom demais, não é? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e a gente se afasta de Deus. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele que parte dele para nós. Sabe qual que é a nossa posição diante de Deus, gente? Para a gente finalizar, vou passar a palavra para o apóstolo Arles já. Qual que é a nossa posição no mundo espiritual diante de Deus? Pensa num rei e você como um mendigo. Essa é a nossa posição. A gente não tem condições de dar nada para ele. Nada. E ele resolveu nos dar tudo. Porque há uma aliança. Ele diz assim, agora, tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Então, a graça dele vem, porque, vocês lembram que eu já falei sobre isso? Não sei se vocês lembram, sobre graça e misericórdia. Falei aqui, né? Vamos falar mais uma vez para ficar bem, a diferença entre graça e misericórdia, para a gente não esquecer mais. A graça é quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. Amém? O que é graça? Você recebe aquilo que você não merece. E a misericórdia? É quando você não recebe aquilo que você merece. Conseguiram entender a diferença? Então, o que é a graça? Receber sem merecer. E a misericórdia? Não receber aquilo que a gente merece. Eu tinha um profeta no ministério em Santo André, o Arles conheceu, o Renato. E o menino dele aprontou uma legal. Uma feia, bem feia. E ele pegou a vara, levou o menino no quarto e falou, agora você vai ser corrigido. E a gente tem que corrigir com amor. A gente tem que corrigir com a palavra. Eu, quando corrigia meus filhos, eu entrava com uma vara e uma Bíblia no quarto. Era um versículo e uma varada. Um versículo e uma varada. Depois eu pedia perdão se eu machuquei, orava, e eles saíam do quarto como se tivesse ganhado um presente. Na realidade, ganharam o presente. E eu ensinava isso para as pessoas lá na igreja, e o Renato foi no quarto. Quando ele estava com a vara pronta, o Espírito Santo falou para ele assim, hoje você vai ensinar para o teu filho o que é a misericórdia. Ele fez o menino abaixar a calça, deitar na cama, pegou a varinha. A hora que ele foi bater, ele parou e disse assim, agora eu vou te explicar o que é a graça de Deus. O que Deus faz na minha vida e na sua. Que o que você merecia era essa vara aqui. Mas por causa de Deus, Deus mandou ter misericórdia de você hoje. E você hoje não vai ser corrigido por causa da misericórdia. Esse menino nunca mais precisou ser corrigido. Então, às vezes, eu espero que aqui ninguém seja contra a varinha, porque isso é bíblico. Amém? E nem quero discutir sobre esse assunto, porque esse assunto é bíblico. Se você não concorda com isso, você vai orar, vai falar com Deus. Mas nós precisamos da varinha. A varinha não é para machucar, a varinha não é para causar nenhum dano na criança, mas é para arder. É para arder no bumbum da criança. Amém?